Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço para que a nobre deputada Luciane Carminati faça a leitura da ata da sessão anterior como secretário ad hoc. Boa tarde, presidente, deputados, todos que nos acompanham. Uma ata da 75ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, realizada em 5 de julho de 2022. Sob a presidência do deputado Maurício Kudilac, secretários, Padre Pedro, Ricardo Alba, Laércio Schister. Às 14 horas do dia 5 de julho de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Kennedy Nunes, Osmar Vicentini e Ivan Nats. Partidos, a grande expediente, não houve inscritos para horário destinados aos partidos políticos. Ordem do dia. Após ser discutido pelo senhor deputado Milton Obas, foi aprovado em turno único o projeto de lei 41/2022. Foram aprovados os pedidos de informações números 301 a 314, moções 548, 549, 567 a 575. A moção 519 foi rejeitada por maioria. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1181 a 1192 de 2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 540 a 543. Ato contínuo, senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Márcio Machado, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que a excelentíssima senhora prefeita do município de Palmeira, Fernanda de Souza Córdova, fizesse uso da palavra para divulgar o 27º aniversário do município. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Fabiano da Luz, Bruno Souza, Ricardo Alba e Sargento Lima. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, deputada Luciane, faço a leitura da presente ata. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Lembrando que todos os deputados já receberam em seus e-mails a referida ata, que, conforme nosso regimento interno, dou-as por aprovada. Antes de chamarmos e abrirmos para as breves comunicações, que o deputado Ismael é o primeiro inscrito, essa presidência faz o registro da professora e doutora Rutineia Rossi, que é da cidade de Concórdia, ela que está visitando a casa, ela que é suplente de deputada estadual e pré-candidata a deputada federal. Seja bem-vinda, professora, que é coordenadora do curso de Direito da faculdade lá de Concórdia. Seja bem-vinda aqui a essa casa. Deputado Ismael, Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Carminati, pela deferência em poder utilizar a palavra em primeiro plano. Cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham nessa tarde, da TV Legislativa, Rádio Alesc, aqueles que estão na casa. Deputado Kennedy, quando eu tinha 25 anos, eu tive um sonho, deputada Carminati, de construir, de fundar, de trabalhar no acolhimento de dependentes químicos. E há exatamente 30 anos, comemoramos essa semana, surgia o CTV. Eu pediria que os nossos assessores pudessem passar algumas imagens dessa comunidade terapêutica em Blumenau. Está aí o principal prédio, há 2 prédios anexos, pode passar. É um espaço muito bonito, ao fundo do rio Itajaí, ali em Blumenau. Aí o nosso pessoal no dia a dia, obrigado pela imagem. Deve ter mais alguma aí, o pessoal também fazendo fisicultura ali, enfim. Enfim, esse é o CTV. Obrigado. Bom, conforme a Anvisa, né, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que uma comunidade seja reconhecida como comunidade terapêutica, e há mais de 5.000 no Brasil, cerca de 150 aqui em Santa Catarina, é preciso que ela se disponha a proporcionar o atendimento a pessoas com transtornos decorrentes do uso ou do abuso de substâncias psicoativas. Geralmente, essas comunidades são no modelo de residência, seguindo, assim, um plano
pedagógico, um modelo psicossocial, geralmente de 6 a 9 meses, e assim surgiu o CTV. Eu comecei semeando essa ideia quando trabalhávamos na periferia de Blumenau com alunos e acolhidos que saíam da creche Lar Betânia, Lar Betel, e acabavam se envolvendo com o tráfico de drogas, e aí surgiu a necessidade de criarmos esta unidade de tratamento para oferecer um ambiente protegido, um ambiente técnico, um ambiente eticamente orientado, fornecendo suporte e tratamento aos usuários abusivos ou dependentes de substâncias psicoativas, como disse, por um período estabelecido aí, no caso do CTV, de 9 meses, de acordo com um programa terapêutico devidamente adaptado às necessidades de cada acolhido. E o CTV se tornou uma espécie de oásis. Depois surgiu também, em paralelo, ali em Blumenau, o Serene, os Jovens Livres. E, como disse, hoje há muitas comunidades espalhadas, mais de 150, por todo o estado de Santa Catarina, 70 delas no programa Reviver. Mas o CTV se mostrou um instrumento terapêutico de convivência eficaz entre pares, trabalhando com disciplina, espiritualidade, mas, sobretudo, essa rede de ajuda no processo de recuperação, buscando resgatar a cidadania, em especial de jovens e até adultos, que buscam encontrar novas possibilidades de reabilitação no aspecto físico, psicológico, espiritual, enfim, a sua reinserção social. Na verdade, esse público do CTV e das comunidades terapêuticas, como disse, usuários abusivos ou dependentes de drogas, que estão ali em forma de residência, num lugar de tratamento de acordo com a necessidade de cada caso, buscando essa reabilitação física, psicológica, espiritual e de cidadania. Então, eu quero aqui fazer a minha homenagem por todos aqueles que já passaram pelo CTV, mais de 3 mil jovens, deputado Fabiano, mais de 3 mil jovens passaram pela comunidade terapêutica, pelo CTV nesses 30 anos. Eu, durante 20 anos, fui presidente da ONG como fundador. Depois que chegamos aqui na Assembleia Legislativa, decidimos repassar a ONG para uma entidade que hoje toca o projeto por uma questão política, mas lá continua o CTV, cada vez mais qualificado, um lugar, eu diria, onde flui a vida. E aí vem o nome CTV, Centro Terapêutico Vida, uma comunidade que é uma espécie de micro-sociedade, não é? Que simula a macro-sociedade que todos nós vivemos, treinando assim para uma vivência social, para retornar com o estilo de vida, com a convicção e com atitudes positivas. Nós, hoje, parabenizamos o CTV pelos seus 30 anos, pelo seu trabalho de fortalecimento, de proporcionar ações concretas que podem e têm mudado a vida de centenas e centenas e centenas de dependentes químicos de Blumenau, da região e de todo o estado de Santa Catarina que se dirigem ao CTV. Nós queremos agradecer ao apoio dos técnicos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da saúde e a articulação com as redes de saúde e assistência social que são realizadas, o CAPES, a própria Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e a Senapred, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Esse tem sido o papel do CTV, que, como disse, faz um trabalho heróico, ético, comprometido com a verdade, comprometido com princípios, comprometido com a perspectiva de promover a interação social numa convivência organizada e estruturada no processo de recuperação de dependentes químicos. O CTV tem sido responsável pelo resgate da saúde física e mental, como disse, de mais de 3 mil jovens nessas últimas 3 décadas. Vale lembrar que o CTV, como disse, como uma espécie de micro-sociedade e que simula esta sociedade maior, tem sido esse espaço vivencial
protegido das pressões geradas pela oferta de drogas, tentando afastar o dependente químico do seu meio social, principalmente do tráfico e de substâncias que acabam oportunizando um aprendizado negativo. E, através da convivência, da terapia ocupacional, da disciplina, da espiritualidade e, principalmente, do afeto, como meio de doação da vida, é que nós temos conseguido o sucesso do CTV. E o dado positivo, que não é diferente das demais comunidades terapêuticas, é comprovado, Sargento Lima, nos índices de reabilitação. Nós temos acompanhado ao longo desses 30 anos, e aqueles que permanecem à plenitude do programa, nós temos conseguido um índice de reabilitação de até 53%. Isso é muito positivo. Por isso, fica aqui o nosso abraço fraterno a todos os funcionários, aqueles que foram orientadores, diretores da comunidade ao longo desses 30 anos, e hoje o Flávio toca lá com sua equipe técnica, psicólogo, assistente social, o trabalho do CTV. Por isso, parabéns, CTV, pelos 30 anos de ação, de missão, salvando vidas em Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Era isso nessa tarde. Obrigado, deputado Ismael Santos. Faço questão de fazer o registro também para parabenizar essa entidade que, como Vossa Excelência disse, tem feito tanto pelo próximo, né, por aqueles que muitas vezes ficam marginalizados. Próximo orador inscrito, deputada Luciane Carminati, que tem por um tempo de até 10 minutos também. Cumprimentar a todos os deputados, presidente, e a todos que acompanham nossa sessão legislativa. Quero trazer um tema bem complexo, mas extremamente importante para o debate da educação catarinense. Sabemos que a Emenda Constitucional 108 de 2020, que completará seu primeiro ano de vigência no próximo dia 26 de agosto, redefiniu a política de financiamento da educação pública nos seguintes pontos: aumento da complementação de recursos da União, retirou dos estados os inativos da educação no cômputo do mínimo constitucional e estabeleceu uma nova sistemática de partilha na distribuição da receita do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS. Popularmente denominada de emenda do Fundeb, a emenda constitucional do novo Fundeb acrescentou o parágrafo 7º ao artigo 211 da Constituição Federal, determinando que o padrão mínimo de qualidade do ensino terá como referência o custo aluno-qualidade, que, para ser consolidado, ainda depende de lei complementar. O Fundeb tornou-se permanente conforme previsto na Constituição de 88 e na nova legislação infraconstitucional regulamentadora, devido à grande mobilização social e também institucional. Chamo a atenção aqui para a Carta de Florianópolis, documento fruto do primeiro encontro nacional dos presidentes e vice-presidentes das comissões de educação das Assembleias Legislativas, coordenado por mim, presidente da Comissão de Educação desta Assembleia, que trouxe a relatora do Fundeb, na qual foram incorporadas propostas importantes para o avanço da educação pública, ainda na emenda constitucional aprovada em 2019. Destarte a isso, a Emenda Constitucional 108 modificou o texto do parágrafo único do artigo 158, que trata da distribuição da cota parte do ICMS arrecadado para os municípios. Para que os cidadãos possam compreender, conforme a nova redação, o valor adicionado fiscal, que tinha um peso de 75% no critério de distribuição aos municípios, tem uma redução para 65%. Esse percentual, 10%, é ocupado para a educação, mas, segundo o texto constitucional, será realizado a distribuição para os municípios de, no mínimo, 10% percentual, com base em indicadores de melhoria nos resultados da aprendizagem e aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos.
Pensando nisso, o Governo do Estado protocolou a proposta de emenda constitucional 4.2 de 2021, reduzindo de 75% para 65% a repartição do valor mínimo a ser repassado aos municípios em relação ao valor adicionado do ICMS e aumentando de 25% para 35% o valor a ser compartilhado entre os municípios de acordo com a lei estadual. Todavia, a proposta elaborada pelo grupo de trabalho, o qual eu faço parte representando os 40 deputados, estabelece que inicialmente 10% do ICMS a ser repassado aos municípios com aumento de 2% a cada biênio até atingir 18%, seja distribuído com base na chamada Índice de Qualidade Educacional de Santa Catarina, compondo os indicadores de melhoria nos resultados da aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível também socioeconômico do estudante. Entendo que o financiamento da política educacional deve ser inclusivo e eficiente, mas para que isso seja possível, deve-se evitar o desenho de uma política utópica, inexequível, na qual a nova partilha do ICMS da educação não pode seguir a lógica da guerra fiscal nos estados. O projeto a ser elaborado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, que tem no GT designado pela Portaria 1587 da sede de 28 de junho do ano passado, a qual eu também faço parte, como citei, inclui como critério de repartição do ICMS e deverá estabelecer indicadores que irá ponderar tanto o tamanho da população, o número de alunos matriculados na sua rede municipal, a condição socioeconômica dos alunos, a qualidade da educação medida pelo IDEB, o combate à evasão escolar e outros indicadores a serem construídos. A educação pública, como direito social, como garantia de acesso universal, com permanência e aprendizado, inclusive para aqueles que não tiveram acesso à escola na idade própria, deve ter prioridade nesta política de financiamento. Logo, a Emenda Constitucional 108 definiu que indicadores devem ter como base a melhoria nos resultados da aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de forma a assegurar o atendimento às necessidades de manutenção e expansão com padrão de qualidade e equidade. É importante registrar e reconhecer a iniciativa do Estado do Ceará e a respectiva melhoria dos seus indicadores educacionais, que são apresentados como documento referência para o debate. Porém, salientamos que as realidades, tanto cultural, social, econômica, de Santa Catarina, são muito diferentes, tanto do ponto de vista do contexto de desenvolvimento, como também da organização das redes públicas de educação. Ademais, para a formação de um bom indicador em Santa Catarina, se faz necessário incluir as especificidades de cada município, tal como educação especial, educação do campo, quilombola, indígena, classes multisseriadas, entre outros, como também a ampliação do investimento no atendimento, acesso à educação infantil, bem como no atendimento em tempo integral por parte dos municípios, os planos de carreira dos professores, gestão democrática, formação continuada. Por ora, considerando que é inegável que a PEC estadual 4.2 de 2021, que está tramitando nesta casa, na Comissão de Finanças, irá gerar conflito distributivo entre os 295 municípios catarinenses. É importante que o Governo do Estado
atue como mediador, estabelecendo garantias de contrapartida, como ônibus, reformas de escolas, disponibilização de materiais didáticos, ampliação das estruturas, repasses de verbas para modernização e instalação de laboratórios, dentre outros, para aqueles municípios que se sentirem prejudicados por essa distribuição. Concluo dizendo que esta PEC não pode gerar conflito e disputa federativa entre os municípios aos moldes da guerra fiscal. Ao contrário, nós precisamos usar esta PEC para melhorar os indicadores educacionais do Estado de Santa Catarina e fazer com que os municípios sejam incentivados a melhorar a sua educação. Ou seja, aquele município que associar o Plano Municipal de Educação às metas com o objetivo de melhorar a educação, ele tem que receber mais ICMS do Estado. Nós temos que premiar os bons exemplos. Premiando os bons exemplos, os planos municipais de educação, com certeza, vão sair do papel. Este é o meu pedido para que a gente possa, enquanto governo do Estado, agilizar esta PEC aqui na casa e a regulamentação da PEC até o mês de agosto, conforme prevê a lei. Muito obrigada. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Ainda nas breves comunicações, próximo orador inscrito, Sargento Lima. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Queria fazer uma saudação à Câmara de Vereadores Mirim de Urubici, que visita a nossa casa, junto com o Ivair Nils, nosso presidente da Câmara, João Alcioni, e deve ter outros vereadores que eu ainda não vi todos ali. Mas sejam bem-vindos na casa e recebam nossa atenção. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Muito obrigado, presidente de exercício, deputado Maurício Scudlac, meu colega de partido. Vamos pegar logo esse boi pelo chifre aí, porque 10 minutos é pouco. Tá? Então, quero falar com vocês que nos acompanham aqui nas galerias, que nos acompanham em casa, algo muito importante, que é de relevante importância no meu entendimento. Tem uma imagem para colocar ali, vou pedir para a assessoria, coloque a primeira imagem. Ministra do STF dá 10 dias para presidente explicar induto de Silveira. O deputado foi condenado pela prisão pela corte na semana passada. Isso aí já faz alguns meses, essa notícia. Pode tirar. Não é o fato do presidente ter concedido um induto, ter conseguido um perdão presidencial, que é algo completamente constitucional, que é algo completamente legal, e que gerou um fato, e esse fato chamou a atenção do STF, e lhe pediu explicações para que ele explicasse o que aconteceu em 10 dias. Não é esse fato. O fato que chama a atenção é a velocidade, a celeridade que o STF chama o presidente da República, o nosso líder maior do nosso país, para dar explicações quanto a isso. Apenas 10 dias. 10 dias. Para essas coisas, o Supremo Tribunal Federal tem uma pressa enorme. É dono de toda a pressa. Mas para outros fatos, por gentileza, nós vamos voltar lá em 2009. No ano de 2009, para vocês terem ideia, que bom que a Câmara Mirim está aqui hoje aqui. Tá, para poder assistir essa sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Em 2009, Lula sugere à FARC criar partido para poder chegar ao poder. A FARC, gente, para quem não sabe, é a Força Armada Revolucionária da Colômbia. FARC, obrigado. Entre outras atividades, que ser o braço armado do narcotráfico, além de ser o braço armado do narcotráfico, ainda realiza atividades tais como roubo, assalto, sequestro. Essa é a atividade. O que o gambá de 9 dedos faz? O que o ex-presidiário faz? Sugere a ele que forme um partido político. Já que vocês estão trabalhando aí com sequestro, roubo, furto, extorsão, foi o braço armado do narcotráfico, por que vocês já não colocam logo uma sigla partidária e concorrem a alguma coisa? Só assim vocês chegarão ao poder. Não sou eu que estou inventando isso aqui. Não sou eu.
pesquisa na internet, está lá inclusive o vídeo dele falando isso. Já que vocês trabalham com tudo que acontece de ruim no mundo, formam um partido, a exemplo do que nós fizemos no Brasil. Assim começa a história desse partido no país. Próximo. O ex-general venezuelano Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, ou o frango, né, traduzindo para o português, ele admite na Europa. Isso aí não foi noticiado aqui em Araranguá, lá em Dionísio Cerqueira, isso foi notícia no mundo inteiro, e não chamou a atenção do STF para nada, isso não chamou a atenção do STF. Não, isso não chamou a atenção de ninguém, chamou o mundo inteiro falando disso. O Carvajal diz, partidos de esquerda na América Latina e também na Europa. Lá na Europa, o narcotráfico, através dos ditadores Chávez e Maduro, financiando campanhas políticas. Inclusive, citou o nome de Luiz Inácio Lula da Silva como um dos beneficiados pelo dinheiro oriundo do narcotráfico. Próximo, por gentileza. Agora, a Comissão de Segurança da Câmara convoca Marcos Valério para explicar a delação. Delação premiada é aquela história do passarinho solto não canta. Quando você prende o passarinho, ele canta. Aí, quando guardaram ele cantou, falou com a Polícia Federal que o partido tinha ligações com o PCC, outro braço das Farc no país. São associações criminosas. Não, para o STF está tudo bem, tudo azul com bolinhas verdes. Isso tranquilo. Fazer o presidente a explicação de um indulto legal em 10 dias, isso ele faz. Agora, chamar e a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores para explicar da ligação com o PCC, não. Isso não precisa fazer. Administrando um caixa secreto, deputados, de mais de 100 milhões de reais. Na própria delação dele, ele diz, financiando campanha de vereadores e deputado do Partido dos Trabalhadores. Isso não chamou a atenção do STF, de forma alguma. Isso aí isso tranquilo. Vamos lá perguntar por que o presidente concedeu um indulto ao Daniel Silveira, que não deveria nem ter sido preso e nem ter se levantado. Essa hipótese que nós somos num país livre, onde vale a liberdade de expressão. Próximo. Não suficiente isso, está ali a carinha do Adélio ali. Agora, áudio sugere interesse do PCC, que faz negociação com o Partido dos Trabalhadores, que o Adélio tem envolvimento direto com o PCC. Isso chamou a atenção do STF? Também não, tranquilo. Tudo normal, tudo azul, com bolinhas verdes. Tudo isso tranquilo, isso não chama a atenção do Supremo Tribunal Federal. Um homem que é candidato a presidente da República leva uma facada em público, à luz do dia, vários e vários indícios. Não precisa ser um delegado de polícia, deputado Maurício. Para você ver o histórico da coisa, se você não precisa ser bacharel em direito, você não precisa ser advogado, se você passou de ônibus 2 vezes na frente de uma faculdade de direito, você já pode concluir. Você já vai concluir que havia indícios, sim, que indicavam a participação do primeiro comando da capital e de outros partidos políticos de esquerda diretamente envolvidos, inclusive pagando o advogado de defesa do Adélio. Próximo. E está lá de novo, onde a gente chega na nossa última conclusão ali, que o ministro do STF dá 10 dias para o presidente explicar um indulto que é completamente legal, constitucional, que ele é uma prerrogativa da função, fazer isso, dar um indulto para um deputado. Questionamento que a gente faz agora. Olha o risco que nós corremos no Brasil. Aqui atrás de mim está a bandeira brasileira, nós estamos no Brasil. STF, nós sabemos muito bem que pouco interessa a vocês o que acontece aqui em Santa Catarina, o que acontece no Paraná, o que acontece no Rio Grande do Sul. O único interesse de vocês pelo sul do Brasil é na hora de pagar essa conta trilionária que nos custa o Distrito Federal. Todos vocês comecem a levar isso em consideração. Como eu vou ser repetitivo, não é em Araranguá, não é em Dionísio Cerqueira, não é só em Joinville, não é só aqui no Estreito que se fala disso. O mundo inteiro comentando, o mundo inteiro perguntando, justiça? No Brasil não há justiça? No Brasil você pode atrelar, você pode fazer negócio, apertar a mão do narcotráfico?
Estava agora o deputado que me antecedeu aqui, falando agora justamente disso, das comunidades terapêuticas para salvar os viciados aqui no país agora aqui. Não adianta a gente curar lá na ponta, basta a cocaína não entrar pela nossa fronteira. Ora, quem que não vê a lógica nisso? Quando eu falei que ia montar aqui uma frente parlamentar contra a burrice, fui criticado. E outra, 80% da droga que passa por dentro do território nacional, ela vai para a Ásia, vai para a América do Norte e vai para a Europa. Sei que não vai chegar lá, mas se os europeus, os norte-americanos, se a Ásia estiver realmente interessada em ajudar o Brasil, parem de cheirar cocaína. Já vão dar um grande exemplo. Parem de se preocupar com as riquezas que tem no nosso subsolo. Para de se preocupar com as nossas matas. Já faz um enorme favor. Se vocês só pararem de cheirar cocaína, já ajuda o Brasil, olha, muito, porque 80% da droga que entra pela nossa fronteira sai pelos nossos portos para a Europa, para a Ásia e para os Estados Unidos. E é isso. E agora eu quero que vocês usem essas minhas palavras aqui para refletir um pouco o risco que nós corremos no Brasil. O risco que nós corremos no Brasil é estar nas mãos de criminosos, de pessoas que, como eu vou repetir aqui, envolvidas com sequestro, com assassinato. Quem poderia explicar toda essa história já é morto. O ex-prefeito de Santo André, ou não? Foi exterminado. Gente, a situação é muito mais grave do que a gente pensa. Então, eu peço para vocês, reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. Palavras bíblicas. O nosso povo padece por falta de conhecimento. Vai estudar, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo momentos difíceis hoje. E é por isso que está saindo do meu gabinete uma moção que manifesta apoio à formação da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI do narcotráfico na Câmara dos Deputados Federais. Então, nós vamos mobilizar, não só aqui a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, mas como todos os outros nossos amigos, conservadores e de direita, e outras Assembleias Legislativas em todo o território nacional, para que apoiem a CPI do narcotráfico. Tenho certeza que dali vai sair coisas muito importantes para conhecimento de todos e o quanto antes. Não deixar barrigarem ela antes do período eleitoral. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo horário, nas breves comunicações, deputado Kennedy Nunes. Mandar um abraço para o meu amigo Tigrão, Luiz Carlos Tigrão, da Rádio Menina, que está nos acompanhando, mandou uma mensagem. E ele que acompanha diariamente as sessões da Assembleia. Palavra, deputado Kennedy Nunes. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Teu óculos está aqui. Isso aqui é para ver melhor tudo isso. Senhor presidente, obrigado pela sua possibilidade de permitir a minha fala aqui. Um abraço também ao amigo Tigrão. O Tigrão, quando a gente fala perto do Tigrão, presidente, a gente fala fino, né? Aquele vozeirão dele. Um abraço, Tigrão. Quero dar o meu apoio total aqui às palavras do deputado Sargento Lima, quando a gente vê esse envolvimento do narcotráfico com a política. E o que me assusta é que a gente, Sargento Lima, quando a gente começa a ver essas questões, a gente começa a perceber por que o ex-presidente Lula diz que faz problema roubar um celular, né? Aí a gente começa a ver por que a esquerda quer a liberação das drogas. A gente começa a observar que as defesas que eles fazem têm por trás algum interessado. Eu acabei de vir do almoço agora e o depoimento de uma engenheira civil que me viu entrar no restaurante. Eu fui abordado por ela com a sobremesa na mão ainda, e ela veio me abordar com lágrimas, por conta que uma frase que ela falou que eu pedi o direito para ela para usar aqui. Quando a última fronteira nossa da democracia falha, o que esperar de um Brasil? Ela falava da última fronteira chamada Supremo Tribunal Federal.
quando o Supremo Tribunal Federal do país, que é a última instância da justiça, numa pesquisa feita pela Folha de São Paulo, 68% dos pesquisados afirmaram que o risco da democracia do Brasil se chama Supremo Tribunal Federal. Volto a afirmar, 68% dos entrevistados disseram que o risco da democracia é a última instância da nossa Corte. Ontem teve a reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado Federal e que fizeram uma audiência pública para debater sobre o ativismo judicial e o princípio de separação dos poderes. E foram convidados lá vários juristas e vários ministros, alguns já de mandato cumprido, como é o caso do ex-ministro José Francisco, que inclusive mandou uma carta dizendo, olha, eu não vou, porque eu já não sou mais ministro, e fica chato se eu for e tiver ministro aí. Por quê? Porque 2 outros ministros foram convocados, o Xandão e o Barroso. Os 2 ministros foram convidados para participar, e o que aconteceu? Cri, cri, cri. É o que eles fazem da nossa cara. É o que os togados, os urubus togados do Supremo Tribunal Federal fazem com a cara do cidadão que quer justiça, que quer liberdade, do cidadão que quer o direito de expressar, do cidadão que quer o ir e vir e viver num país livre. Mas não! Esses ministros simplesmente dão risada da nossa cara, mas não é só a risada em não ir no Senado Federal, onde é a casa que pode e deve chamá-los, convocá-los. Mas eles dão risada quando tem funcionário, que o único serviço do funcionário, do assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal é colocar a toga neles, é o togueiro, chamado togueiro. O único serviço é pegar a toga e colocar, bater no lado, tá bonito, ministro, vai lá e arrasa. E eles se acham. Eles se acham. Deixa eu fazer aqui um registro que me deu orgulho o senador Esperidião a mim, quando ontem estava lá na comissão, e ele falou uma coisa que aqui eu venho falando sistematicamente aqui, que os ministros não querem vir ao Senado prestar contas, que é o local onde eles devem prestar contas, mas adoram dar entrevistas e palestras fora do país, impetrando e colocando goela abaixo as suas narrativas e as suas verdades. Verdades deles. Quando o ministro Barroso, lá no Reino Unido, pegou e disse, olha, o que eles queriam era o voto, papel e contagem manual. E alguém lá se levantou e disse, é mentira. Aliás, deixa eu fazer uma referência aqui, bater palmas para os catarinenses que demonstraram o calor da recepção dos catarinenses ao ministro Barroso, que veio aqui numa outra palestra, quando estava fazendo o aniversário da nossa Procuradoria-Geral do Estado. Parabéns! Parabéns! Foram lá e mostraram que nós, catarinenses, não queremos vocês aqui, ministros. Não precisam vir aqui. Nós não queremos vocês aqui. Até porque eu disse, e ninguém me interpelou até agora, porque eu tenho provas. Quanto custa, doutora Rutineia Ross, uma palestra de um ministro num evento desse? Eu provo o que eu digo, que tem uma entidade do Brasil que pagou R$100 mil para uma palestra de 40 minutos do ex-ministro Joaquim Barbosa. R$100 mil. Ou vocês acham que esses belos togados vão por aí afora de graça?
Ou não vem um cachezinho para eles? É por isso que o povo brasileiro agora começou a descobrir. Aonde tem ministro da Suprema Corte, vai lá demonstrar o seu amor por eles. Vai na porta do hotel, dá um jeito de entrar no evento para dizer, seja bem-vindo, ministro. Seja bem-vinda, ministra. Entendeu? Vai lá. Eles não estão querendo tirar a nossa liberdade? Eles não estão querendo fazer com que a gente engula as verdades deles? Eles não estão toda hora prendendo parlamentar, presidente de partido, jornalista, caminhoneiro. Eles não estão querendo fazer isso daí? Estão cagando e andando para o chamado do Senado Federal para falar sobre ativismo? Quando ex-ministros, ex-juízes dizem o que nós estamos vivendo é um caos, rasgando a Constituição, rasgando o rito processual, não querendo saber inquisição. O inquérito 4781, há quase 3 anos, sem tipificação, a todo momento incluindo pessoas. Se disser assim, o ministro Alexandre de Moraes é desprovido de beleza, ele entra e faz um requerimento e manda a Polícia Federal lá te buscar, por que tu chamou ele de feio? Eu vou te chamar, Xandão, de cabeludo. Que sai uma bela peruca aí, fica bonito. Agora, desrespeitar um convite do Senado Federal é mostrar que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão cagando e andando para quem quer que seja. E só tem uma forma de mudar isso. É nós confrontarmos com essa questão. É nós, brasileiros, 220 milhões de brasileiros, nos juntarmos e dissermos, não, basta, chega dessa ditadura da toga. Chega! Qualquer um, como disse o deputado Sargento Lima, que passou uma vez por frente de uma faculdade de Direito, sabe o que eles estão fazendo? É ilegal, é imoral, é inconstitucional. E nós vamos ficar aqui dando trela, com medo. E falo isso porque eu já fui chamado 7 vezes na Polícia Federal pelo Alexandre de Moraes. E vou todas as vezes que me chamarem. Porque eu não me rendo, eu não me curvo. Eu estou na brecha para fazer um movimento nesse país, para nós dizermos para esses togados, chega, vocês não foram eleitos e escolhidos para mandar no país, é para guardar a Constituição. Vocês são uma vergonha para o país. Encerrado o horário das breves comunicações, nós passamos para o horário dos partidos políticos. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao PSD. Segundo horário pertence ao PT. O horário seguinte pertence ao Podemos. Bloco MDB Novo. União Brasil. PL. Com a palavra, colega deputado Sargento Lima. Depois do horário dos partidos, Ivair, nós vamos ter a suspensão da sessão até às 16 horas, que é o horário da ordem do dia, das votações, e daí nessa suspensão, que deve ocorrer daqui a alguns minutos, daí nós vamos convidar os vereadores para vir até aqui o plenário para tirar uma foto e registrar a passagem deles aí, então. Com a palavra, deputado Sargento Lima, pelo PL,
tem o tempo de 10 minutos e 30 segundos. Muito menos que isso, meu presidente de exercício, deputado Maurício. Assunto de extrema importância e que eu venho alardando a todos através das nossas redes sociais, através do nosso contato corpo a corpo com as pessoas, pedir para as pessoas que estão aqui na galeria, para os internautas que acompanham aqui o canal da Assembleia Legislativa e para aqueles que nos acompanham também pelas nossas redes sociais, que nós transmitimos também pelas nossas redes sociais, do Gabinete 23, do Gabinete da Transparência, algo muito importante que nós não podemos deixar de fazer, né? Então, estão sendo repetitivos para que não parem de fazer isso. Consultem o melhor preço do combustível. Não deixem de fazer isso. Tá? Foi uma conquista muito grande, foi uma luta muito árdua, foi uma labuta um esforço, olha, tremendo. Quando começamos com esse PLP 18, conversar com isso, aqui no estado de Santa Catarina, em outros estados, com outros amigos, deputados estaduais, deputados federais, toda a pressão que foi feita para a aprovação desse projeto importantíssimo, olha, foi um esforço muito grande para que a gente culminasse aí nessa limitação de 17% na cobrança da alíquota sobre os combustíveis. Isso foi uma luta muito grande, e agora nós não podemos deixar que uma parcela muito pequena mesmo, de comerciantes mal intencionados, façam duas coisas. Primeiro, tornar mais caro o seu dia a dia, através de cobrar mais caro o preço da gasolina, e também macular o nome dos revendedores de combustível no estado de Santa Catarina, que, via de regra, sempre foram parceiros do catarinense, sempre trabalham com a margem mínima de lucro para poder viabilizar um preço justo para os catarinenses. Nesse momento, essa pequena parcela de mal-intencionados que querem faturar, né, em cima de um momento de transição que nós estamos passando agora, é muito importante dar esse recado para o cidadão catarinense. Sabe que o preço do combustível está mais barato ali na cidade do lado? Vá lá, espera esvaziar o tanque. Às vezes, se você deixar passar lá de 1/4 do que está no tanque de combustível, compensa você fazer até 8, 10 quilômetros para abastecer. Está dando diferença de R$1,10. Mostra para aquele comerciante mal intencionado que você é quem manda no mercado, quem manda nesse país somos nós, gente. Quem manda em Santa Catarina é o povo, não é uma pequena parcela de políticos, não é uma pequena parcela de comerciantes. Quem manda nesse país é o povo brasileiro. Quem manda dentro de Santa Catarina somos nós, os catarinenses. Nós que devemos dizer aquilo que é bom para a gente. E o bom para a gente é pagar um preço justo. E tem postos que vários postos estão praticando um preço justo, já colocaram o desconto lá bem claro nas placas na frente do posto, mas é necessário, gente, que a gente faça isso. Não deixe, é uma questão de honra, seria um desaforo, depois de tanto esforço, você não fazer ali 15, 10, ou às vezes até 5 quilômetros apenas, para poder abastecer R$1,20 a mais do preço de um litro de gasolina. Está ali a rainha, a primeira princesa, a segunda princesa, falem isso com as pessoas. Fala, ó, meu pessoal, vamos lá no posto tal que está mais barato, coloca a foto na tua rede social, ajude aqueles donos de postos de combustível que estão sendo justos, porque os injustos estão faturando. Os injustos estão faturando. Tá? Isso é uma coisa muito importante, tem que se deixar claro isso. Não vou usar todo o tempo de partido, que nós temos aí 10 minutos, eu acho que vou usar bem menos do que isso aí, para poder reforçar esse importante conceito. Tá? Liberdade econômica é isso, é você ter um excelente produto, você poder oferecer um excelente serviço, a pessoa poder escolher o seu serviço, escolher você através do seu preço e da qualidade do seu produto. Então, nós vamos ter, sim, daqui para frente, que assumir uma postura diante daqueles que, como eu disse, estão aproveitando aquela transição, tem gente que baixou, tem gente que não baixou ainda, tem posto a R$ 5,65, 64 centavos, abasteci, e antes de vir para cá em Joinville, a R$ 5,64. Né? E a gente vê ali, a gente está mandando foto nas nossas redes sociais, ó, aqui está R$ 7,00 o litro de gasolina, está R$ 6,68, R$ 6,70, vários preços. Compensa, valorize aquele posto de combustível que está ajudando o Brasil. Essas pessoas estão ajudando o Brasil. E, como eu disse, a maioria esmagadora dos postos de combustível estão aderindo, estão tendo celeridade, estão tendo pressa para poder colocar o preço mais barato para o consumidor.
né? E essa competição ela é muito saudável, né? Que bom que os postos agora começam a competir entre eles para ver quem venda mais barato, né? Mas tem aqueles mal-intencionados que, né, devido a uma questão de logística, é mais perto, é difícil o cara atravessar uma ponte. Como eu disse, atravessa a ponte aqui, se você atravessar a ponte, tu já coloca a gasolina a R$1 a menos. Então, isso é importante, né? Estou avisando para todo mundo, né? Saibam valorizar aqueles que estão trabalhando pelo bem do Brasil. Parabéns aos donos de postos de combustíveis, parabéns à Sindipetro, que foi muito clara no pronunciamento dela. A Sindipetro está fazendo um trabalho excelente, conscientizando a todos, né, de que essa é a hora de ajudar o país, essa é a hora de ajudar Santa Catarina. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Senhor presidente, pela ordem, se me permite. Pela ordem, deputada Paulinha. Eu gostaria de anunciar aqui no nosso plenário a presença dos vereadores mirins da cidade de Urubici, que estão aqui conosco, acompanhando o nosso trabalho, e os vereadores padrinhos também, que vieram trazê-los para conhecer a dinâmica do Parlamento catarinense. E quero, senhor presidente, fazer uma menção especial a esses jovens, porque a visita deles hoje no nosso gabinete foi muito inspiradora e muito emocionante. Jovens que têm realmente o espírito de ajudar a transformar o nosso Estado, e eu me sinto muito feliz em recebê-los. Sejam sempre bem-vindos aqui na nossa casa. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulinha. Já nos irmanamos na saudação, já havíamos registrado, e é muito importante aí a acolhida que os deputados e as deputadas dão. Que também queria aproveitar para registrar a presença do meu colega delegado Rodrigo Manuel Marchetti, do Eusébio e do Gerson, que são lá de Blumenau. E também do Gil Baiano, nosso vereador, presidente da Câmara de Canoinhas, que se faz presente, além do deputado Sareta. Do DECO, o André Batiste, que é vereador em Brusque, o Sidney Deichmann, que é empresário, Rodrigo Osmar Gesser e a Zane Marques. Então, sejam todos bem-vindos a essa casa. Ainda no horário dos partidos políticos, próximo horário pertence ao bloco PDT, PSTB, Republicanos, e o próximo horário ao PP. Não havendo oradores inscritos, essa presidência suspende a sessão até às 16 horas, quando voltaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.